Mas antes fossem todas brincadeiras dessa forma, né? Pois é. Vou chamar a doutora aqui, porque isso também tem incentivado crime, né? De forma premeditada, né? De forma prevista para isso, né, doutora? Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência nessa área, nesse setor. Então, veja bem, com a pandemia, as coisas só adiantaram no sentido dos crimes, né? Os crimes aumentaram, mas não que aumentou no total, eles migraram para o mundo digital. Por quê? Nós acabamos assistindo os cultos online, trabalhando online, fazendo nossos encontros, inclusive por conta da pandemia, né? Familiares online, nossas compras passaram a ser virtuais, então nosso trabalho, então muitas coisas migraram para o mundo online. Na verdade, nós passamos um bom tempo, sem querer exagerar, mas uns 80% nossa vida era online. Então o que acontece? Os criminosos acabaram vendo uma oportunidade para aumentar os crimes, migrar para o mundo online. E as pessoas, por estarem mais expostas também online, elas ficaram sujeitas a baixar a guarda e fazer tudo online e não tomarem os cuidados pertinentes. Por conta disso, acabam se tornando vítimas fáceis desses criminosos. Tapetininga saiu na televisão, há poucos dias atrás, um idosinho, um senhorzinho que foi assaltado ali perto do Banco do Brasil, ali no Largo dos Amores. Empurraram ele Empurraram ele, se machucou todo, foi muito judiação, para roubar R$400. Né? Mas o que aconteceu ali? Alguém estava observando ele no caixa eletrônico, senhorzinho bem frágil, né? Botou o dinheiro no bolso, mão beijada para um delinquente empurrar ele e tal. Então é isso que a doutora está falando, migrou. Antes esses caras ficavam roubando motoboy com o dinheiro da folha de pagamento. Hoje não tem mais andar com dinheiro. O empresário não anda mais com dinheiro, né, doutora? Exatamente. Então a criminalidade migrou apenas de o que forma de agir. Exato. E o que a gente observa é que cada faixa etária é um determinado tipo de crime. Por exemplo, idosos eles são vítimas de um determinado crime, adolescentes de outro. Então nós temos assim diversos tipos de crime. Empresas também sofrem um tipo de crime, por exemplo, em empresas nós podemos ver muitos ataques ransomware. Explique melhor para a gente, o que acontece? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. LGPD. Nós estamos rindo Essa eu sei. porque o que eu atormentei já há muitos anos falando sobre essa lei, né? Nós tivemos a oportunidade de estar trazendo essa lei aqui em primeira mão 3 anos antes dela estar em vigor, né? Ela era um projeto ainda, e hoje ela já está em vigor e as sanções também já estão em vigor. Então, o que ocorre? Os criminosos, sabendo que as empresas têm que estar com esses dados protegidos das pessoas, dos titulares, das pessoas físicas, né? Ou seja, nós aqui. E eles têm que estar com esses dados protegidos. O que eles fazem? Eles viram uma oportunidade de estarem fazendo esse ataque virtual nessas empresas, que eles veem uma vulnerabilidade, uma maneira de entrar, ou através até mesmo de um funcionário mal avisado, clica num link, algumas coisas, umas práticas indevidas dentro de uma empresa, e acaba colocando essa empresa em risco. Eles acabam criptografando esses dados e depois vem aquela extorsão. Ou vocês pagam tanto em criptomoedas, ou não devolveremos esses dados. Sim. Então, aqui já fica uma orientação para nunca ceder às chantagens desses criminosos, porque não significa que você vai pagar, a tua empresa vai pagar, que você vai ter esses dados na íntegra, ou até mesmo ter novamente esses dados parcialmente. Por quê? Eles já viram que você negocia com eles e aí fica esse tipo de extorsão. Aí acaba estabelecendo a eterna. regra do criminoso e não... Nesse caso, a gente orienta a procurar um profissional adequado e também a polícia. Diminuiu muito o roubo de aparelho de celular, né? do aparelho mesmo. Coisa que antes era muito mais comum, porque hoje eu acho que os ladrões descobriram que os dados que estão nele é que são importantes.
Como, por exemplo, roubar o login do Instagram, uma conta no WhatsApp. Tenho que Não precisa discordar. nem do aparelho. Tenho que discordar, já vou deixar uma dica aqui também. Por exemplo, o meu celular está aqui, está a minha vida. Tem meu e-mail, tem meus contatos, tem tudo aqui, certo? Mas o que acontece? Muitas pessoas não salvam esses dados em nuvem. Então, se perder esses dados, acaba tendo um prejuízo grande por conta dos dados que estão aqui. Mas, no meu celular, por exemplo, eu não tenho nenhum aplicativo de banco. Então, eu vim aqui, se eu for assaltada, se quiserem Pix aqui, vão me matar, porque eu não tenho. Então, o que a gente orienta? As pessoas aumentaram muito os roubos mesmo, né? Mediante violência, grave ameaça, principalmente na cidade de São Paulo, que tem os sequestros de Pix. Então, o que eles fazem? Eles acabam sequestrando a pessoa para poder... Isso acontece muito... Fazer com que ela mande Pix. Para pegar o celular dela, né, aberto. Então, por exemplo, eu vou precisar do meu celular para usar o GPS dele, por exemplo. Então, o que acontece? As pessoas acabam deixando no painel do carro. Esses dias acordei com uma vítima gritando, porque estouraram o vidro do carro dela e pegaram o celular com o aplicativo aberto. Então, aí facilita muito a transação para eles mexerem em celulares. Então, vai usar o aplicativo? Põe na perna, põe em algum lugar, não deixa exposto. Evitar também, que a gente fala, para as pessoas também terem um celular do Pix. O que seria o celular do Pix? Um celular específico para você fazer as transações bancárias. Porque se você tiver toda a sua vida digital... que ficaria guardado em casa. Esse celular para você, pode ser um celularzinho velho, modesto, lá que fique em casa, só para você fazer as suas transações bancárias. Por que está aumentando muito o roubo do celular, do aparelho? Porque eles querem o celular, ele aberto já para facilitar a transação. Lógico que eles têm as pessoas para poder desbloquear, mas agora eles estão tão querendo agilizar as coisas que eles acabam pegando aberto mesmo, inclusive abrindo contas em bancos digitais da vítima, fazendo empréstimos, fazendo muitas coisas horríveis. Tá aí, Daniel, vivendo e aprendendo. Eu achei que não roubava mais celular. Rouba. Mas rouba por causa do aplicativo, por causa do Sim, Pix. mas uma epidemia grande de roubo de aparelho de celular em São Paulo, né? Eu andei lendo essa notícia recentemente. Doutora, a minha dúvida ela é processual. Os crimes cibernéticos, eles são contemplados por lei dessa forma ou o crime cibernético ele acaba se enquadrando em algum outro crime que já era previsto no Código Penal antes de existir a internet? Excelente pergunta. Eu gostei da pergunta. O que acontece? Eu também advogo em Portugal. Uhum. Em Portugal, eles já têm, dentro tem o Código Penal e tem uma parte específica só para crimes cibernéticos, que eles chamam de cibercrimes. Uhum. Né? No Brasil, não tínhamos uma legislação específica. Ela começou com a tal da Carolina Dickmann, lembra? Que a gente adora dar um apelidinho para lei aqui no Brasil. Então, o 154, o 154A... ele é a invasão do dispositivo informático, né? Até vejam bem como os criminosos também vão se aperfeiçoando, porque hoje eles não mandam mais o link para acabar sequestrando o nosso aplicativo do WhatsApp, por exemplo. Uhum. O que eles fazem? Eles pegam uma foto diversa, que usam uma pessoa de isca, a gente chama isca, né? Alguém... E, por exemplo, nós temos aqui contatos, começam a pedir para a família e tal. Eles fazem como se fosse uma árvore genealógica da família, dos amigos e tal. E como nós somos descuidados, acabamos deixando os dados facilmente na rede de número de WhatsApp, de contatos. A gente adora se expor, né? Colocar várias coisas da nossa vida. E esses criminosos vão fazendo tipo um dossiê e fazendo uma árvore genealógica. E aí chega, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai... e acaba mandando a foto dizendo que eu troquei de número. Ou que eu troquei de número, ou que eu estou... E a pessoa e fala, salve esse número. Então, também fica a dica aqui, nunca salvar o número do criminoso. Por quê? Porque por mais que você apague depois do aplicativo, se você tem um Telegram, por exemplo, ele vai ter o contato teu lá no Telegram. Uhum. Então, as pessoas falam, não, vou salvar porque eu vou ficar brincando aqui, conversando. A gente... não indica essa prática. Parar a conversa, bloqueia e denuncia para a plataforma. Porque o que acontece?
hoje eles têm números assim de todo quanto é lugar do Brasil. O chip eles têm de tudo quanto é lugar. Então, não necessariamente que está 15, esse criminoso está com a geolocalização em Itapetininga. Eles podem estar em Goiânia, né? Então, a polícia aqui em São Paulo, nós temos uma polícia excelente. E nós temos um centro, que é no DEIC, que faz essa parte dos crimes cibernéticos. E voltando à sua pergunta, né, para não pular aqui que eu falei de cibernético, eu lembrei da sua pergunta, nós temos, assim, por exemplo, leis, por exemplo, crime contra a honra, né? Praticado na internet, eu acabei caluniando, falando que o Fábio cometeu um determinado crime, é uma calúnia, um crime contra a honra. Então, o que acontece? Nós vamos utilizar a tipificação que já tem no Código Penal. Só que, ao longo dessa pandemia, o que aconteceu? Por isso que até às vezes não gosto que gravem a minha aula, alguma coisa assim, falar, Valéria, não gosto que grave, mas porque as coisas estão mudando, né? Então, nós temos artigos novos que acabaram acontecendo no período da pandemia, porque os nossos legisladores acabaram adequando certas situações que até então não existiam. Então, nós temos lei sim, não há necessidade, até eu andei publicando esses dias que os legisladores estão querendo mudar alguma coisa aí, mas nós temos leis específicas sim. Lógico, quando não dá certo uma determinada lei específica, vai por uma outra que dê certo, dentro do nosso ordenamento jurídico. O Felipe tem conhecimento desses golpes aí? Já tem alguma experiência para contar? Recentemente acabei passando por isso, né? Tanto no WhatsApp, que na verdade não roubaram a minha conta, né? Na verdade eles utilizaram uma foto minha do Facebook, né? Com um número de WhatsApp que não era o meu. Aleatório. Só que não sei como eles tinham contatos da minha lista, né? Então entraram em contato com o meu irmão, com alguns amigos, pedindo um depósito de dinheiro, né? Aí o meu irmão logo viu e me avisou e pegou os dados da pessoa que estava tentando negociar isso com ele, né? E aí já bloqueou também e eu fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência em relação a isso, né? Levei os dados lá, o número do telefone e o Pix que a pessoa passou, né? E deixei a cargo aí das investigações aí, né? E também ocorreu do Instagram, né? O Instagram ocorreu a mesma coisa, só que o Instagram invadiram minha conta, né? Inclusive, né, como a doutora estava comentando agora, números de telefone, né? Porque aparece da onde que invadiu, o e-mail e o número de telefone da pessoa, porque eu consegui recuperar. E era um DDD da Bahia, né? Coincidência ou não, né? Acabou de falar sobre isso e em relação a isso, era um DDD da Bahia. Não foi simultâneo com o do WhatsApp? Não, foi uma semana depois, assim. E coincidentemente, após invadirem o meu Instagram, pessoas da minha rede social ali, que não são muitas, começaram a ser invadidos também. Não sei se tem uma correlação esse fato, mas pessoas ali da minha rede, após a invasão do meu Instagram também, alertaram lá, minha conta foi invadida, não compre esse... Tinha lá eletrodoméstico para vender, falando quase que... comprei a máquina de lavar. Um casal de amigo meu está indo viajar para os Estados Unidos, estão queimando tudo, né? Quase, né? Quase comprei. Então, numa dessa, alguém desavisado acaba, né, caindo no golpe, né? Então, passei por essa situação, sim. Fez um boletim de ocorrência só pelo WhatsApp ou fez depois e depois também? Só pelo WhatsApp. O Instagram, um amigo meu que é da parte de TI, tecnologia, me auxiliou a recobrar a minha conta, né? Recuperar a minha conta. E 2 dias aí eu fiquei fora do ar e a gente tentando, o Instagram pede que você grave um vídeo, até movimentando seu rosto para um lado e para o outro ali, para identificar você como pessoa. É a gente querendo provar que a gente é a gente mesmo, né? Pois é, nessa hora que o pessoal tem que tomar cuidado para não pôr muito filtro no Instagram, que depois o Instagram não reconhece, né? Viu, Daniel? Mas consegui recuperar a minha conta e agora tá tudo normalizado, mas passei por esse perrengue aí, né? O procedimento é esse mesmo, doutora? Exatamente, ele deu sorte de conseguir assim, porque nem sempre, olha que curioso, né? É o mesmo dono, né, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Só que a plataforma do Instagram, ela é muito mais complicada de recuperar.
e às vezes a gente não consegue, tem que ingressar judicialmente. E aí, o que o juiz está... isso nos tribunais, não é em Itapetininga, nos tribunais, porque a gente advoga aqui para o Brasil inteiro, né? Eles determinam que a plataforma dê um link de acesso, de recuperação, sobre pena de uma pena pecuniária por dia, uma multa pecuniária, né? Uma multa por dia, em descumprimento dessa determinação judicial. Só que aqui, olha, pelo que a gente está sempre, cada dia vai mudando, que eu falei para vocês, vale a pena vocês fazerem também antes de ingressar judicialmente, né? Fazer uma reclamação no PROCON da sua cidade, porque é uma relação de consumo. Então, nós somos usuários, né, da plataforma, então eles têm que dar uma plataforma que funcione para a gente de uma maneira íntegra. Ao invés de fazer boletim de ocorrência ou ambos? Faz o boletim de ocorrência e vai no PROCON? Olha, na verdade, eu não sou a favor de fazer boletim para qualquer coisa. Se você for fazer um boletim de ocorrência, faça ele sabendo que você vai ter que tocar aquele boletim para frente. Você vai ter que ir na delegacia de polícia, falar que você vai querer representar e você vai tomar, não basta só fazer o boletim, que ele vai ser arquivado. A lei diz que a pessoa tem que representar, né? Nesse caso dos crimes que eu estou falando. Agora, no caso do crime contra a honra, daí é uma outra peça. É queixa-crime que chama. Então, a vítima vai ter que tomar... à frente então, tudo depende do crime, né? Mas, a grosso modo, a pessoa tem que representar, dizer que ela quer que aquilo vá para frente. Mas o que acontece? No caso, por exemplo, da recuperação do Instagram, né? Você pode já fazer... Eu aconselho as pessoas a nunca depositarem nada. No caso dos crimes aqui que falou de venda da venda dos produtos. Para avisar o telespectador aí. Viu lá uma máquina de lavar vendendo baratinho? Exato. Veja bem, não tem bonzinho nessa história. Eu vou ser bem franca, como eu sempre sou. É o novo bilhete premiado, né? Sabe, se eu tô querendo comprar do Fábio uma TV que custa 2.000 no mercado por R$200, porque o amigo dele vai... Então, também tô querendo levar vantagem. Então, se não tiver a pessoa querendo levar vantagem em nada... Isso aí diminui o crime. E uma outra coisa também que é interessante, né? Eu fui palestrar em Portugal, levei duas mulheres da minha equipe, né, de cibersegurança. Nós fomos palestrar para os colegas de Sintra e de Évora, da delegação de Sintra e Évora, sobre os crimes, porque nós estamos mais avançados em crime. Isso não é bonito, né? Não é uma coisa boa, mas a gente passa a nossa expertise para outro país. E o que acontece? Alguns dos crimes que a gente comentava no meio do congresso, da conferência, eles falam, nossa, mas o brasileiro cai nessa? E por que o brasileiro cai nessa? Porque lá, a partir de que você entrou na escola, já tem a educação digital. Então, esse é um lema que É uma disciplina na escola? É uma disciplina na escola, educação digital. Então, se for tentar vender alguma coisa, eles falam, nossa, mas como que cai, né? Então, porque a pessoa tem que ter aquela conferência, por exemplo, no caso, foi o teu Instagram, né, que você disse? Isso. Não, da foto do WhatsApp, né? Roubaram o WhatsApp, roubaram minha foto do Facebook e um número que não era o meu. Certo. Aí, por usaram exemplo, a foto no WhatsApp. Mudei de número, mudei de número. Antes de... faz um depósito para mim. Primeiro lugar, você tem que ligar para a pessoa de um outro, né? Não para aquele número do bandido, para o número que você tinha, aquele número antigo dela, para confirmar. Né? Até aconteceu isso com a Vanessa, por coincidência, tua esposa, uma vez... que sequestraram... Mas não trocaram o número, não. Não, daquela vez... Sequestraram o número dela. Então, daquela vez, que era o modus operandi, né, antigo, né? Que dava mais trabalho pro bandido e era fácil da gente ligar no operador e cancelar, agora eles estão mais espertinhos. Então, veio o do telefone da Vanessa, da empresa, pedindo para que eu fizesse um depósito. O que foi que eu fiz? Eu liguei pro próprio número, que era da Vanessa, que era o mesmo número, porque eu sabia que se fosse o criminoso não ia atender. Aí, batata, veio lá escrito, agora, Valéria, mande só por mensagem, que agora eu não posso atender. Peguei, liguei do número da operadora, a Vanessa desesperada, ai, perdi meu número e tal. Então, a gente tem que fazer isso. E outra coisa, se, por exemplo, vou usar a Vanessa, minha amiga aqui, se a Vanessa está me pedindo dinheiro, por que eu vou depositar para Maria da Silva? Pois é.
Não é? Daí vem aquela renca de monte de nomes que geralmente são contas Lara, nós chamamos de contas Lara, esse tipo de conta. O que é isso, contas Lara? Conta Lara é tipo uma conta fake. É a abreviação de laranja. De laranja? Isso, de laranja. É de laranja mesmo? É de laranja Olha lá, mesmo. tá vendo? Essas contas são... e aí, vamos supor, nem sempre é o nome da pessoa criminosa. Fala, é a fulana que a Maria da Silva tá lá. Estou usando o nome, né? Que tem tanto, deve ter uns 50 Maria da Silva para mais. Mas assim, a Maria não é a dona da conta. Às vezes, necessariamente, às vezes ela está ganhando, tem um valor para você emprestar o seu dinheiro quando são criminosos profissionais, né? Está em torno de R$700 por mês para você emprestar o seu nome para fazer esse por tipo mês? de... Por Por mês? mês, é. Só que, o que acontece? Quando agora, com essa parte do Pix, que agora não é mais TED, né? Eles estão utilizando o Pix, que é uma transação mais instantânea, né? Completamente instantânea, o que acontece? Quando a pessoa lesada entra em contato com o banco e o banco acaba fazendo, né, às vezes o banco percebeu, ele já faz o bloqueio cautelar. Isso é uma determinação recente, digo recente, novembro, do Banco Central, que ele já percebe que aquela operação ela é ilegítima, né? Ele já faz um bloqueio cautelar. Eu já tive bloqueio transação cautelar. Pix feita por mim mesmo, mas que levou assim horas ou caiu só no outro dia na conta da pessoa. Porque eles ficaram na dúvida, né? Exatamente. Já para proteger. Um valor acima da média, diferente da média. Exato. Era um valor um pouco mais alto, nada assim, coisa de mil e poucos reais. Movimenta 1.000 por dia. Um dia transferiu 10. Não, é a transação, sei lá, movimento Pix de 200, 300 reais. Fiz um de 1.200. Demorou um tanto para cair. É a malha fina, no bom sentido, hein? Mas por que isso? Eu tive um caso ano passado em São Paulo que o criminoso fez se passar numa empresa que tinha 7 filiais nessa empresa e ele fez se passar por um funcionário do banco. Então ele jogou pela secretária lá um malware, ela clicou, bloqueou lá o sistema. E aí ele veio se fazendo passar, que eles tinham trocado o sistema do banco e tal, um banco X, né? Não posso falar o nome dos bancos. E aí, o que aconteceu? A própria funcionária, a própria dona da empresa, acabou querendo ver como que era e tal, e acabou negociando com o criminoso sem saber que era o criminoso. Ele entrou no sistema, fez lá eles já ligam naquele horário que está quase para fechar o banco, para quase abrir, sabe aquela coisa? Então você não tem como checar. E nessas horas é melhor perder tempo do que perder dinheiro. Então esperar o horário, ligar para o gerente, conversar com o seu gerente se está acontecendo isso mesmo e tal, o gerente da sua confiança. Porque daí ela acabou dando acesso para o criminoso, fizeram Pix de 45 mil. Aí ficou daí que eu entrei nessa história, porque nós trabalhamos com vários peritos. Hoje nossa equipe tem 23 pessoas. Isso, eu comecei na pandemia, eu e mais um perito. E olha como que cresceu, né? Hoje nós temos 6 advogados em direito, especialistas em direito digital, porque não adianta a gente tem que falar com o juiz que não é tecnológico, então a gente tem que fazer um pedido certo para o juiz, não adianta pedir qualquer coisa, porque o juiz não é tecnológico, vai pedir para a plataforma uma coisa que a plataforma fala, nossa, não tem nada a ver que pediram. Então, é importante você estar ligado ao direito à tecnologia, e tem que ter essa diferença. E aí, também, os peritos, tem uns que têm aquele lembra do Moro, quando teve aquele... Vocês ouviram falar de um software chamado Cellebrite? Ele ficou famoso naquela época que quando pegaram do Telegram do Moro. Isso. Então, sim. o Cellebrite é um software caríssimo. Então, não são todos os meus peritos que têm, só um deles tem. Então, o que acontece? A gente prepara as máquinas, eram empresas que eu comentei com vocês. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não sabia se o criminoso só entrou lá para pegar o dinheiro ou se ele sequestrou aqueles dados. Então, nós temos que dar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comentar, olha, aconteceu isso, para ela estar com boas práticas. Porque se por acaso, passado uns 3 meses, começa a vazar dado daquela empresa, ele fala, mas como que vocês não comunicaram esse tipo de ocorrência, né? Então, é importante, a gente tinha que fazer vasculhar aquelas máquinas,
salvar aquele conteúdo, inclusive porque o banco não fez esse bloqueio, não tinha esse bloqueio cautelar. O banco pagou o criminoso. Então o banco também cometeu erro. Aí que ficou aquela briga. Então nós fizemos todo um trabalho para a empresa receber. Graças a Deus a empresa recebeu. Mas não era só esse problema, a gente tinha problemas piores a pensar. Então esse tipo de equipamento de software, eu brinco que ele consegue recuperar até o primeiro dia do seu WhatsApp, do suspiro do seu WhatsApp. Tudo que, entendeu? Então ele apaga, você acha que apagou tudo o conteúdo do computador, mas esse software ele vai várias camadas recuperar o que foi. Então isso é muito importante. Então para a defesa da empresa, nós precisamos acionar. Então, o que acontece? Dependendo, agora, hoje já tem esse bloqueio cautelar. Se fosse esse tipo de transação hoje, a empresa estava mais tranquila. Ô Felipe, no seu caso, então saíram aí vendendo máquina de lavar, televisão, não sei o quê. Você tem conhecimento se alguém comprou? Posteriormente a recuperar a conta, eu entrei nas conversas para ver se tinha tido um diálogo Com alguém? E tinham pessoas que tinham questionado, como é que eu faço? Eu quero ver o aparelho, eu me interesso, só que nenhuma... Efetivou. Ninguém foi para frente com a compra, então... Ainda bem, né? Ainda bem, não caíram no golpe, mas estavam prestes a cair, porque responderam, já estavam assim interessados nas coisas, podiam ter muito bem depositado dinheiro e ter caído no golpe, né? Mas graças a Deus não aconteceu isso, não. Daniel. Doutora, esse crime que parece que é o do momento agora, né? Que aconteceu com o Felipe, aconteceu comigo, não sei se aconteceu com o Fábio também. Não, porque eu não sou curioso. Eu não não entro em não link. cliquei em lugar nenhum também. Não, mas depois eu quero falar, desculpe já te cortando, né? Mas como prevenir esse tipo de situação aí? Eu também queria saber, porque eu não me lembro de ter tomado nenhuma atitude assim, né? Arriscada. Mas aquele famoso agora, pega a sua foto, coloca em outro número de celular e sai pedindo por WhatsApp dinheiro. O que exatamente eles conseguem acessar da sua conta? Porque a impressão que dá é que eles simplesmente dão um print numa foto sua e saem aí usando a sua cara. Mas não, eles têm algumas informações, né? Eles sabem quem são os seus contatos e para o meu pai eles se direcionaram como pai. Minha mãe e minha irmã não. Mas o meu pai é o único que está nos contatos salvo com a palavra pai. O que exatamente eles acessam? Que informação exatamente eles conseguem pegar do nosso WhatsApp nesse crime específico? Você diz de uma foto aleatória de uma foto sua num número diverso. Isso, mudei de número, barará. O que ele puxou ali do meu celular, além da foto? Veja bem, olha que interessante sua pergunta. Ele faz umas perguntas boas. Bancada telescópio. Isso aqui tá muito chique, pessoal. Então, o que acontece? Quando nós vamos estudar uma pessoa, porque nós também nós fazemos relatório OSINT para as empresas, por exemplo, para advogados. Aliás, a maioria dos nossos clientes são advogados. São colegas que vêm e falam, olha, nós precisamos colher uma prova digital aqui dentro da cadeia de custódia, ou nós precisamos adequar uma empresa LGBT. Então, eu não faço só crime, né? Todo mundo olha para minha cara e acha que só faço crime, mas toda a parte do direito digital a gente trabalha com tudo. Termos de uso e privacidade, para adequar, as pessoas têm startups as plataformas, né? O termo de uso, de cookies, tudo que a lei exige, a gente faz toda essa parte de digital. Mas, nesse caso, por exemplo, assim, se eu for pegar agora só o que você deixou de rastro digital, eu sei muita coisa da sua vida. Então é o tal do stalkear, né? Eu fico ali um stalkeado bem ali, porque agora o stalker também virou crime de perseguição, 147A, dentro também da pandemia. Então agora é crime, né? Também dependendo do contexto aí. Nesse caso aqui, eu consigo jogar o teu nome e descobrir várias coisas de você. No Google? No Google mesmo. Só que os criminosos, você tem que ver também que eles têm acesso à Deep Web, que é outra camada. Ali vendem tudo. Você pode matar sua sogra por R$100.
É uma coisa horrorosa. Não dá muita ideia. Não dá muita ideia. Eu tô brincando isso. Pior um dia que eu fui fazer uma palestra, tava minha R$200. sogra. Viu? Pior um dia que eu fui, ela falou, ai, quero assistir a sua palestra. Foi lá assistir, eu fiz essa brincadeira e esqueci que ela tava lá. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas enfim, são rastros digitais. Então, nessa parte, por exemplo, né, o Fábio sabe que eu trabalho também com essa parte de fake news. Né? A gente trabalha para vários políticos nessa parte, porque o que acontece? Começa a ficar inflamado aí, né, que vocês estavam começando a falar de política, e muita gente acaba jogando na internet informações inverídicas. Então a gente fala, às vezes até é criminosa, imputando crime para a pessoa. E você sabe que uma mentira contada várias vezes pode até Chama um de virar uma verdade. genocida, o outro de ladrão. Até eu provar Imagine que aquilo... na política tem essas coisas. Exato. Não, imagina, não existe. Então, o que acontece? Nós vamos ver tudo que a pessoa deixou de rastro e ali ela vai contando. Às vezes até sem querer, numa coisa, ela deixou o número do celular dela. Não, mas eles têm o número do celular dos amigos, né? Aí é que tá. Você vai vendo que as pessoas, hoje, muitos criminosos também têm dentro das operadoras. Isso aí eu tenho que falar para vocês. Lá dentro. Lá dentro. Mas eu acho toda que... profissão sempre tem uma pessoa ou outra que, né, que age de má fé. Acho que essa pergunta do Daniel podia ser complementada por uma recomendação que eu recebi já há muito tempo, que é evitar botar na agenda do contato mãe, pai, sim. Irmã, vó, tio. Isso é verdade. Tanto é que só tá meu pai. A minha mãe tá pelo nome, minha irmã pelo nome, mas o meu pai tá... E foi o único que eles realmente endereçaram. Então ele pegou minha lista de contatos de alguma forma. Tá lá. Eu acredito. Olha que interessante que me veio à cabeça agora. Eu ia falar para vocês do golpe da novinha, né? Que também tem esse tipo de golpe que cai muito... A maioria também que me procura são homens, não são mulheres. Como é que funciona isso? Então, o que acontece? No Instagram, isso acontece bastante no Instagram. O que acontece? Tem gente que... Agora, a minha plataforma do Instagram tá aberta, mas até um tempo atrás não estava, porque eu participei da SaferNet e eu tenho uns artistas que são meus clientes, acabaram gravando para mim, né? Do dia, fazendo conteúdo para a educação digital, porque eu me considero uma educadora digital. Eu não quero que as pessoas falem assim, aconteceu crime comigo. Eu gosto muito mais de ouvir e falar assim, olha, eu evitei porque eu lembrei de você, sabe? É muito melhor para mim ouvir isso. Então, o que acontece? Está aberto lá. Mas tem gente que gosta de quantidade de gente, fica aceitando, né? A gente faz um trabalho também nas escolas, para as crianças, os adolescentes não aceitarem nome desconhecido. E muitas pessoas acabam vendo uma foto de uma mulher maravilhosa, esplendorosa, e acaba aceitando. Eu né? bloquearia. Na hora. Na hora. Eu sei, preventivamente. Preventivamente. Então, aí o que acontece? Aí vai e começa a conversar com aquela pessoa, tá? Eu não estou contando o caso, porque isso aqui tem... Eu perdi as contas de quantos homens já vieram atrás de mim por conta disso. Então, o que acontece? Aí vai lá, começa a conversar e tal, ganha confiança. E o que o homem é? A mulher é um outro tipo de crime que aparece também, que a gente chama de catfish, ou dos scammers, estelionato Tem o caso do sentimental, Tinder, amoroso. famoso na Netflix, né? Então, mas os homens, a mulher é diferente, porque a mulher leva um tempo para você cativar ela. O homem é mais imediatista e o homem é visual. Então, o homem já quer ir direto para os nudes, já quer ir direto para o vamos ver. Essa é a realidade. Então, o que acontece? Elas acabam levando essa pessoa para outra plataforma, para o WhatsApp. Que o WhatsApp você vai gravar, porque no Instagram dá para você, no direct message, você apaga os conteúdos. E no WhatsApp você pode até apagar. Agora sim, agora dá para você configurar a mensagem. Mas acabam fazendo vídeos e a pessoa acaba se expondo e se empolgando ali e elas vão salvando. E aí chantageia depois. E às vezes, eu não deveria estar falando isso, mas eu vou falar. No próprio outro celular, aqueles que é da bombinha, acaba salvando. Porque a gente também tira conteúdo de plataforma de nudes de algumas meninas que confiam que isso é crime, né? Confiam da outra pessoa ver e depois a pessoa guarda de lembrancinha e isso é crime, né? E é uma pena boa até. E o que acontece? As pessoas depois falam assim, olha, vem uma outra terceira pessoa, fala assim, olha, nós somos da Polícia Federal e estamos aqui
somos a Polícia Federal e estamos investigando e você está falando com menor de idade. Então você paga um tanto, senão nós vamos continuar o processo. E aí a pessoa acredita e paga. É porque tá com culpa no cartório, né? Paga. Tá com a consciência pesada. Só que paga e não para a chantagem nunca mais. Claro. Claro. Nós chegamos a um caso que aí vira um problema de empresa, vamos supor que o Felipe fez isso, o Felipe não fez isso, tá? Que eu conheci o Felipe hoje, vocês são testemunhas. E aí o Felipe fez, por exemplo, aí o que acontece? O criminoso já começa a investigar que ele tem a empresa, aí ele pega a foto da família do Felipe, começa a faz uma montagem ali no WhatsApp todo mundo com o nome da empresa e começa a mandar como se fosse o Felipe num outro número para a empresa, para aterrorizar o Felipe na empresa. Então, quando eles não conseguem de um jeito, então tem pessoas que acabam dando 7, 8 mil para esses criminosos, 10 mil.